Ainda com relação ao sistema nervoso central, como eu havia dito anteriormente, falaremos um pouquinho aí da barreira, chamada barreira hematoencefálica. Então, ela é composta por junções oclusivas, né? Nós temos aí uma célula glial extremamente relacionada aí ao funcionamento dessa barreira hematoencefálica, que são os astrócitos, tá? E uma barreira funcional. Tá? Então, como o próprio nome diz, é uma barreira. Então, ela vai impedir que certas substâncias aí atravessem, tá? E atinjam o sistema nervoso central. Por exemplo, tá? Antibióticos, alguns agentes químicos e toxinas. Então, resumindo, né, a barreira hematoencefálica ela é uma estrutura, né, que tem uma permeabilidade altamente seletiva, servindo, né, como o próprio nome diz, de barreira e proteção, né, do sistema nervoso central. Proteção a quem? Né? Substâncias potencialmente neurotóxicas, presentes no sangue, né, e sendo essencial para a função metabólica normal do cérebro. Quem compõe essa barreira hematoencefálica? Então, células endoteliais, por exemplo, estreitamente unidas, tá? E astrócitos, além aí de diversas outras proteínas. Então, para vocês terem noção, cerca de 98% aproximadamente aí dos medicamentos em potencial, eles não ultrapassam essa barreira hematoencefálica. Então, isso na verdade é um grande desafio, se vocês forem pensar, né, relacionado à terapêutica do sistema nervoso central. Então, se nem todos, né, praticamente 98% dessas estruturas não atravessam, então, se você precisa tratar esse sistema nervoso central, você vai ter que achar, né, uma substância que consiga atravessar. Tá? A barreira hematoencefálica ela é semipermeável, né? Ela permite aí, então, que algumas substâncias, por mais que sejam 2% só, mas ela permite que algumas substâncias atravessem por ela. Tá? Os capilares, né, esses vasos sanguíneos que vocês identificam aqui na imagem, tá? Que são, né, quando falamos de capilares, são vasos sanguíneos bem finos, né, com calibre bem reduzido, eles ficam alinhados juntamente a essas células endoteliais que formam a barreira. Né? O tecido endotelial, então um conjunto dessas células endoteliais, vão formar alguns espaços, também identificados aqui na imagem. Tá? Esses espaços é por onde aí, né, algumas substâncias vão conseguir se mover de um lado para o outro. Ou seja, entrando e saindo desses capilares. Porém, se nós formos analisar aí diretamente no cérebro, essas células endoteliais elas são posicionadas de uma maneira que apenas as menores substâncias vão conseguir entrar para o sistema nervoso central. Ou seja, moléculas maiores, por exemplo, a glicose, só vão penetrar, né, através de mecanismos especiais. Né? Então, são específicos, mecanismos específicos para cada molécula. Um exemplo, né, se vocês pegarem a glândula pineal, que vocês vão estudar mais para frente aí nas ciências morfofuncionais voltadas para o tecido endócrino, tá? É uma das poucas áreas do cérebro não protegida pela barreira, né, que ela secreta, né, uma substância chamada melatonina diretamente na corrente sanguínea sistêmica. Tá? Então, se a gente for pegar as principais funções aí, né, e fisiologia da barreira hematoencefálica, ela protege o cérebro de substâncias estranhas, né? A gente pode lidar como substâncias estranhas que possam estar presentes no sangue e vão danificá-los. Então, tem que existir essa barreira funcionando de maneira adequada. Além disso, vai proteger o cérebro também contra micro-organismos. Quando a gente fala de micro-organismos, estamos aí voltados a bactérias, fungos, parasitas, tá? Vírus, por exemplo, e até reações autoimunes. E ela serve, claro, para manter aí um ambiente químico protegido, né, e constante para o bom funcionamento, né, do cérebro e do sistema nervoso central como um todo. Então, ela não vai permitir que moléculas grandes passem,
a exemplo da glicose, tá? Moléculas que têm uma carga elétrica, por exemplo, muito grande associada a elas, têm uma passagem mais dificultada, tá? E quem que ela vai, no fim das contas, permitir a passagem? Então, geralmente, corpos cetônicos, ácido lático, o ácido pirúvico, ácido propiônico e o ácido butírico, tá? A exemplo, né, vamos falar de algumas doenças que geralmente a gente tem uma infecção por ultrapassagem dessa barreira. Então, a gente pode pegar exemplo a meningite, né, que é uma infecção das membranas todas aí, né, das meninges, né, que envolvem o cérebro e a medula espinhal, tá? Causada principalmente aí por, né, bactérias, né, ou infecções com agentes muito patogênicos. A gente pode ter uma outra doença que é a esclerose múltipla, tá? Que é um outro exemplo aí, né, que afeta essa região, e o próprio Alzheimer também, tá? Além de outras condições como hipertensão, né, alguns casos de hiperosmolaridade, enfim. Tá? Então, é uma barreira de extrema importância aí, que tem que ter um funcionamento adequado, tá? Justamente para a proteção aí do sistema nervoso central. Já com relação ao sistema nervoso periférico, ou seja, né, vamos falar dos nervos e dos gânglios. Tá? Então, as fibras nervosas, né, quem compõe essas fibras nervosas? Coleções de axônios, tá, que são unidos por um tecido aí totalmente de sustentação. Axônios, tá, que nós podemos ter tanto os axônios de uma classificação funcional, tanto os motores quanto os axônios sensitivos, tá? Podemos encontrar neurônios com produção de mielina, chamados de mielínicos, ou aqueles que não produzem mielina, chamados de amielínicos. Já o gânglio, ele é uma coleção periférica de corpos celulares dos neurônios, tá? E formado por axônios aferentes, né, que trazem aí, né, o estímulo, e também por axônios eferentes, que vão transmitir esse estímulo para alguma região, alguma estrutura. Tá? E existem aí gânglios chamados de sensoriais e gânglios autonômicos. Então, na imagem, a gente tem a representação da medula, tá? Os feixes nervosos que partem dessa medula, tá? E alguns que chegam até ela. Tá? Então, numa visão mais ampliada, né? Então, temos informações que vão aqui, ó, para o tronco encefálico, tá? Serem processadas no sistema nervoso central, tá? E aqui, uma visão mais ampliada de como que essas fibras nervosas elas se encaixam aqui na região medular, tá? E eu exemplo aqui um neurônio do gânglio, por exemplo, da raiz dorsal. Tá? Então, o H medular, né, formado pela substância cinzenta, envolto por substância branca, e todos os feixes aqui de fibras, né, conectados aí na medula. Então, o sistema nervoso periférico, voltado aí para os nervos, né, como eu comentei com vocês, nós temos as fibras nervosas, né, formadas por axônios, né, sejam eles, a exemplo do slide anterior, né, axônios aí, motores ou sensitivos, com produção ou não de mielina. Células de Schwann, né, que estão especializadas na produção de mielina. Células de sustentação, a exemplo, nós temos duas principais, então fibroblastos e células de colágeno, tá? E, claro, toda uma irrigação especializada regional. As células de Schwann, elas vão ser, né, sustentadas aí, ou melhor, vão sustentar tanto os axônios produtores de mielina quanto os axônios amielínicos. Tá? Aqui eu tenho um exemplo para vocês, tá, de fibras tanto mielínicas, representadas com a letra A, tá?
A gente fala que é uma fibra que dobra enrolada em espiral, né? Então percebam como é a formação dela, tá? E as fibras amielínicas, elas já são fibras menores, elas possuem um diâmetro menor, tá? Possuindo uma única dobra, tá? Diferente dessa conformação aqui em espiral. As fibras mielínicas, elas vão variar, né, com o diâmetro do axônio, então, dependendo aí desse diâmetro, né, podemos ter fibras um pouco maiores ou não, tá? E o importante é que elas são constantes no mesmo axônio. Tá? Então, essas fibras produzem mielina, tá? Que vão facilitar a transmissão do impulso elétrico aí durante a passagem dele pelo axônio em sentido aí unidirecional, tá? Porém, eu posso, né, ter em regiões de axônio algumas interrupções, tá? Que vou mostrar mais adiante para vocês aí numa imagem. Essa interrupção a gente vai lidar como um nódulo ou simplesmente um nó, tá? E esse nó, essa interrupção, ela recebe um nome chamado nó ou nódulo de Ranvier. Tá? Então, o que é o nó de Ranvier? São interrupções em intervalos regulares, ou seja, eles seguem a mesma forma na bainha de mielina. Então, a única região do axônio onde não teremos mielina, né? Então são áreas totalmente sem mielina, é chamado de nó de Ranvier. Então, se eu perguntar, né, a definição desse nó de Ranvier, vocês têm que dizer que são interrupções, né, em intervalos totalmente regulares na região do axônio, né, interrupções da bainha de mielina. Então, concluindo, são áreas, né, no axônio, são as únicas áreas em um axônio onde nós não teremos produção aí de mielina. Para finalizar, os gânglios, tá? Então, né, relacionados também ao sistema nervoso periférico. Como eu comentei com vocês, a gente tem dois tipos principais de gânglios, que são gânglios ditos sensoriais e gânglios autonômicos, tá? Na próxima aula que vocês terão aí a parte de sistema nervoso sensorial e sistema nervoso motor, nós falaremos muito mais desses gânglios sensoriais, por exemplo, tá? Que são formados por fibras aferentes, que vão trazer a informação, né, do sistema nervoso periférico em direção ao sistema nervoso central, formado pelos nervos cranianos, que vocês já devem estar carecas de saber, de acordo com o trabalho que vocês me entregaram, e nervos espinhais. Tá? Já nas aulas, ou na aula, sobre sistema nervoso autônomo, nós vamos estudar esses gânglios ditos como autonômicos. Tá? Então, são eles que vão formar um sistema nervoso autônomo, que vai ser dividido em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. Tá? E aí, nós vamos focar nas fibras chamadas de fibras pré-ganglionares e fibras pós-ganglionares. Então, cenas para os próximos capítulos. Para finalizar agora sim, eu gostaria de mostrar para vocês, né, uma representação aqui dos nós ou nódulos de Ranvier. Então temos novamente um neurônio, tá? Então corpo celular, dendritos, axônio, tá? E ramificações nervosas aqui, tá? Na parte terminal axonal. Então, nós temos produção de bainha de mielina, né, ou melhor, a produção de mielina pelas células de Schwann, e essas interrupções regulares, tá, ao longo do axônio são os nódulos de Ranvier. Então, pelos nódulos ou nós de Ranvier, né, que são regiões chamadas de regiões despolarizadas, onde a gente não vai encontrar a bainha de mielina,
né, ou produção de mielina, é onde a gente vai ter algumas conexões aqui, tá, e sinapses químicas gerando potenciais de ação. Então, essa região ela pode se encontrar despolarizada, onde nós teremos cargas positivas mais internas e cargas negativas externas, e assim que essa região, né, ela sofre uma despolarização, tá, gerando um potencial de ação, nós temos a inversão dos fatores. Então, cargas positivas na parte mais externa e negativas na parte mais interna. Tá ok? Vamos ver se a gente consegue nos reunir algum dia para que eu mostre aí algumas das células que nós estudamos, tá? Tanto a unidade funcional do sistema nervoso, chamada de neurônio, quanto algumas células da glia, tá? Então, astrócitos, oligodendrócitos, microglia, células de Schwann, tá? No microscópio, para que vocês tentem assimilar melhor aí, tá? Algumas formas de neurônios e células da glia.